Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Voltando aqui com a segunda aula do curso de HTML5. Sei que eu demorei um pouquinho para postar, eu tinha falado que ia postar no dia seguinte. Não deu, porque eu queria dar uma esperada para ver como é que ia ser a avaliação de vocês. Falando com alguns amigos, falar que eu estava com a voz de bêbado, disse que eu estava com a voz de sono. Tava mais ou menos. Mas enfim, hoje eu vou tentar pedir para diminuir o tempo também. Hoje eu vou focar um pouquinho nessa parte de diminuir o tempo, explicar mais o que é mais importante. A outra aula porque foi uma introdução, então essa parte de introdução geralmente é um pouquinho mais demorada mesmo, certo? Tô com o e-mail aqui aberto. Esse aqui é que vocês podem mandar e-mail, ok? Espero que vocês mandem e-mail, isso é muito importante. E agora vamos voltar para nossa aula. A gente parou. Deixa eu ver. Pá. A gente tava falando de. Ah, essa parte aqui de CSS, né? Começar a falar de classe. Era isso aqui mesmo, era? Sim, era isso aqui mesmo. Bom, enfim. É, o CSS, como eu disse, ele vai dar estilo às nossas tags do HTML. Beleza? E como é que ele faz isso? Ele pode fazer, de acordo com o que a gente fez na última aula, ele pode fazer. Vou voltar a abrir aqui o arquivo aqui de CSS. Também aumentei o tamanho da fonte, porque muita gente tinha reclamado. A gente pode fazer do próprio elemento, do próprio seletor, no caso aqui a gente fez do P, como a gente vai estar fazendo dessa negócio chamado classe. No caso aqui eu vou chamar de teste. Não, teste é muito feio, vou chamar de esquerda. Esquerda vermelha. Já vou mostrar o que é isso. Isso é uma classe. E essa é a identificação do. Vou colocar aqui topo. Puf. Certo? Eu vou explicar isso aqui agora como é que funciona na prática. O que é isso aqui? O que é esse ponto? O que é esse jogo da velha? Certo? Vamos lá. Bom, como eu já te falei, é um conjunto de regras, né, um CSS, que vai definir o estilo da página. O estilo dos vários elementos do HTML. A sintaxe, como vocês viram no exemplo anterior, ela começa com o seletor. Ela vai partir. E aí dentro do seletor a gente abre com chaves e fecha com chaves e coloca a propriedade e o valor dela. Simples. Existem várias formas de você definir os seletores. Você pode fazer pelos os básicos do próprio HTML, que são o P, o body, o H1 até o H6, o span, o imagem, enfim, todos os outros que vocês veem. Porém, a gente pode definir mais de um estilo para determinado elemento. Então, como é que faz isso? Por exemplo, se eu quisesse colocar várias coisas que vão ficar à minha esquerda, vou mandar abrir aqui o documento aqui e vamos dar uma mexida. Eu já tô com um pouquinho de sono, fui dormir meio tarde ontem. Ele ficou meio cabuloso aqui. Eu vou aumentar aqui. Pronto, acho que assim dá pra gente entender alguma coisa. Tá abrindo aqui, fechando, tá. Ele tá um pouquinho diferente porque eu mudei um pouquinho as configurações do editor, certo? Mas o que eu quero focar no caso é a classe. O que seria a classe? Quando você tem um código HTML, um código de CSS que se repete muito nas páginas, você costuma agrupar ele por essas características. Essa característica a gente chama de classe. Então, como é que eu faço para definir uma classe? Vamos supor que eu quisesse que esse parágrafo aqui respeitasse uma classe. Para respeitar uma classe, eu vou colocar class igual aspa dupla e vou colocar o nome da classe. No caso aqui a gente vai chamar de esquerda vermelha. Certo? Pois bem, eu defini ela aqui como esquerda vermelha. Aqui, para diferenciar dos meus outros elementos de HTML, eu vou usar um ponto no começo. Isso quando eu estiver falando de classe. Ok? Eu vou abrir aqui essa página, vou salvar aqui, e vou mandar abrir essa página de novo aqui no navegador. Abrir aqui um Safari que já está aberto aqui. Safari. Aqui.
Vê que ficou vermelho. Nada mudou por quê? Porque o P aqui tá vermelho. Que lazada. Deixa eu apagar aqui de novo. Vou salvar. Vou dar um refresh. Agora ficou preto porque o padrão é o preto, certo? Mas você definiu esquerda e vermelha? Defini, mas não escrevi nada. Então vamos escrever aqui. Eu vou dizer aqui que a cor vai ser igual a vermelho. Certo? Eu vou dizer que o elemento do texto é a esquerda. Ok? Feito isso, vou salvar aqui e vou vir aqui e vou mandar abrir a página. Bom, por que você não está ficando vermelho, garotinho? Esquerda vermelha. Esquerda, ô burro. Esqueci, errei. Todo mundo erra. Bom, a gente viu que o texto ficou vermelho e que o elemento ficou à esquerda. Vou criar agora um verde direita para colocar no outro parágrafo. Verde, underline direita. Vou botar color green and texture line right, direita. Beleza, salvar. Eu vou mandar minha classe assinar essa. Então, a classe ela pode ser assinada mais de uma vez? Pode. Esse é o intuito da classe. É você ter características a serem agrupadas para você distribuir nos seus elementos. Direita. Deixa eu estar digitando ruim hoje. Vou dar aqui um Ctrl R e você vê que o alinhamento mudou aqui à direita. E ao contrário do outro que está assinando na classe esquerda. Mas vamos supor, eu quero criar uma classe agora que chame-se, vamos ver aqui, bold, que ela seja negrito, vou chamar aqui de negrito, negrito maior. No caso eu vou estar chamando a primeira fonte de negrito e vou aumentar o tamanho dela para 15 px. Vamos deixar em pixel a medida. E vou mandar essa minha classe assinar. No caso eu vou chamar aqui de negrito. Putz, eu tô digitando ruim hoje. Negrito maior. Sério, hoje o negócio tá sério aqui pra digitação. Vou dar um Ctrl R. Vocês viram que primeira coisa que eu fiz foi adicionar, dar um espaço aqui, nesse lugarzinho, e adicionar mais um atributo. Ou seja, o class, ele permite que você assine quantas classes você achar necessário. No caso aqui, eu estou assinando duas. O esquerda é vermelho e espaço negrito maior. Por quê? Porque você pode ter algum elemento que possua características de outro. Ou seja, quando você cria a classe, você diz essas características são aplicáveis a quem assinar essa classe. Beleza? A ideia do ID, do identificador, ou ID em inglês, se vocês podem escutar isso também, segue o mesmo preceito. Porém, o ID ele não pode ser colocado mais de uma vez. Ou seja, não existe dois IDs, certo? Como a gente fez aqui no class. Outra particularidade do ID. O ID é único, ou seja, se tua página ela tem um ID, no caso aqui, ID, que eu vou colocar aqui, ID igual a topo, esse ID igual a topo não pode se repetir em nenhum outro elemento do teu HTML, certo? Porque como o próprio nome diz, é um ID, ou seja, um ID, um identificador, é o que vai identificar o teu elemento, certo? O ID, no caso, eu posso definir
algumas propriedades para ele. Eu já tinha criado aqui, né, o topo, então eu vou dizer que esse topo ele vai ter um font size maior, vou botar 30 px, eu vou esticar aqui, certo? E vou dizer que a cor dele é um laranja, certo? Salvei aqui, vou dar um Ctrl R e tô vendo que ele ficou aqui. Eu vou aumentar mais ainda, eu não achei que 30 estava bom, vou botar aqui 70, agora sim. A gente vai ver a diferença gritante do negócio. Ok, pessoal? Então, o ID é uma coisa única, não pode se repetir no HTML. O class eu posso usar quantas vezes eu quiser e quantos eu quiser, certo? O class no CSS ele é definido com o ponto e o nome da classe, e aí eu vou colocar as propriedades dos valores. E o topo é definido pelo jogo da velha. Jogo da velha, o nome do ID que você colocou, e aí você vai definir abrindo e fechando. Beleza? Eu vou fazer mais uma coisinha aqui, que eu vou botar nesse topo. Ó, aqui é porque tá muito ruim de ver, mas tem aqui um menor que e um maior que, certo? Eu vou assinar também uma classe. Eu vou assinar negrito maior. Negrito underline maior. Pra gente ver um fenômenozinho, ó. Não mudou nada. Vocês estão vendo aqui, ó. Negrito maior, não escrevi errado. Class, negrito maior. Por quê? Porque o ID, as propriedades do ID, ele tem precedência sobre as propriedades de uma classe. Então vocês fiquem atentos a isso, porque o ID, quando ele define algumas coisas, no caso aqui eu mexi no tamanho e na cor. E aqui você vê que eu mexi no mesmo tamanho. Eu deixei 15 na classe. Porém, o meu H1 aqui só ele entendeu que realmente ele tinha que chamar o negrito maior, só que ele viu que o topo, como ele tem prioridade e mexe também na font size, ele herda essa daqui, ele não herda essa menor. Ele vai herdar sempre a do ID, que no caso seria o topo aqui. Beleza? Acho que por hoje era isso, e era só para terminar aquela aula e a gente fecha. Vou voltar aqui para apresentação. Tá. Aqui vou falar, nos slides tem bem direitinho, certo? Bem explicado. Do ID também, eu falo do ID. E aqui é só questão de a gente botar os pingos nos i, certo? O HTML, ele vai estruturar a tua página. Ele vai dar a estrutura de o que é um parágrafo, o que é uma imagem, o que é... Ele vai dar uma estrutura. O CSS que você vai apresentar, você vai dar a formatação, você vai dizer o que fica onde, qual a altura desse elemento, qual as minuciosidades dessa classe, e esse ID, como é que ele se comporta. Beleza? Aqui eu ia mostrar isso aqui, como juntar o CSS e o HTML, mas eu acabei falando na aula passada, então quem não viu, assista a aula passada, recomendo. Por mais que seja demorado, eu sei que está com 38 minutos a aula, mas eu espero que vocês gostem, porque aquela parte de introdução eu tinha que falar, realmente, eu tinha que falar muito. Nessa aula aqui eu estou falando bem menos, espero que vocês gostem. O link está embaixo da apresentação. Quem não pegou, eu vou colocar aqui embaixo de novo. De novo, minhas referências são o Igor, o Pimentel, que trabalhou comigo. Sigam o Igor no Twitter. O Sitelab 3C e a Wikipedia. Para as próximas aulas, eu fechei uma parceria com a Tables. Quem não conhece, eu vou abrir aqui o site só para vocês darem uma olhadinha. Tables. Deixa eu procurar aqui no YouTube. Sim, tá aqui, Tables. Bom, fechou uma parceria com os caras. Vamos fornecer um material bom pra mim estar mostrando aqui. Quem puder também tá sempre acompanhando esse site. É um site excelente sobre HTML e desenvolvimento web em geral. Beleza? A gente tem uns vídeos tutoriais, tem umas coisas legais aqui. Vale a pena você estar dando uma conferida. Eu vou estar utilizando... A partir da próxima aula a gente já começa com umas coisas mais avançadas. Espero que vocês gostem. Eu vou deixar o link depois do material deles. Eles pediram pra me divulgar, então eu vou divulgar. Eu acho que era isso. Por hoje é só, pessoal.
Espero que vocês gostem. Inscrevam-se no canal para estar recebendo as notificações de quando tiver vídeo novo. Se gostou, clica aqui no gostei. Deixa um comentário. Ah, Zaratão, tá bom. Melhorou a aula. Fala mais devagar. Enfim, não sei. Deixem seus comentários. Vou aqui pra esperar vocês. Beleza? Abração, galera. Falou. Fui.